Esta é a disciplina de Fonética e Fonologia da Língua Portuguesa. Eu sou a professora Adriana e hoje vamos falar sobre o módulo 2, os inventários fonológicos do português brasileiro, e para isso temos então a nossa unidade 2, Sistema Vocálico. O objetivo geral desta disciplina é conhecer os conceitos essenciais da fonética e da fonologia, compreendendo a sua significância intrínseca no contexto do ensino de línguas, com ênfase no ensino do português brasileiro. O objetivo específico deste módulo é reconhecer a organização dos sistemas fonológicos. Então, na aula anterior, nós vimos o sistema consonantal e nesta aula, então, vamos ver o sistema vocálico. O sistema vocálico do português, ele deve ser analisado em relação ao sistema acentual. Temos em português vogais tônicas, que são chamadas também de vogais acentuadas, e vogais pré-tônicas e pós-tônicas, também chamadas de átonas. As vogais pré-tônicas ocorrem antes da sílaba tônica, antes dessa vogal acentuada. E a vogal pós-tônica é após a vogal tônica. Isso quando nós temos uma estrutura de palavra com mais de uma sílaba. O primeiro passo para a análise fonêmica, ou também análise fonológica das vogais, é identificarmos os pares mínimos para os pares suspeitos de sons que são foneticamente semelhantes. Em seguida, identificaremos a alofonia vocálica, ou seja, a variação de vogais que não interfere no significado das palavras. Na análise fonológica das vogais, leva-se em consideração as vogais que se distinguem por apenas uma propriedade articulatória. Vamos ver agora quais são essas propriedades. Então, vejam só. Esse daqui é o nosso quadro fonético das vogais orais do nosso português brasileiro. Então, nós temos à esquerda as categorias alta, média baixa e baixa. E à direita, nós temos a anterioridade, ou seja, a vogal ela pode ser anterior, arredondada ou não arredondada. Nesta categoria de anterioridade, em português, nós só temos vogais não arredondadas, que são o I, E e E. Lembrando que o I ele pode ser tônico ou átono, e por isso que ele é marcado de duas formas. Na categoria central, nós também só temos vogais não arredondadas, que são A. Lembrando que esse ele ocorre sempre também em posições átonas ou em posições de vogal com nasalidade. Na categoria de posterioridade, nós só temos vogais arredondadas, ou seja, eu tenho um arredondamento de lábios para fazer a pronúncia dessas vogais. Então, eu tenho O, U. Lembrando também, novamente, que esse U ele pode ser tônico ou átono. Bom, eu vou trazer aqui para você alguns elementos de análise fonológica. Então, o ideal agora é que você pegue uma folha de papel ou o seu próprio caderno e faça a transcrição fonética de palavras que tenham esses segmentos vocálicos. Então, I, IE, E, O, U, A, I, U. Lembrando que I e U em ambiente tônico e ambiente átono. Aqui eu trago para você um feedback de resposta, mas você pode ter encontrado outros pares de palavras em ambiente idêntico. Então, por exemplo, para distinguir I e E, eu tenho palavras como pira e pera. Diferenciar entre e, eu tenho palavras sede e sede. Para diferenciar O e O, eu tenho as palavras forma e forma. Para diferenciar O e U, eu tenho as palavras morro e murro. Note que, para fazer a diferenciação entre A e A, ou entre I e I, ou U e U, ou seja, quando eu tenho a versão tônica e átona, eu não tenho palavras em língua portuguesa que façam essa distinção de significados. E aí nós vamos ver que trata-se, na verdade, de alofonia vocálica. Então, vamos prosseguindo aqui na nossa aula. Então, o que temos em português? São pares mínimos para os seguintes segmentos: I, E, E, O e O, U.
Ao encontrarmos pares mínimos para os pares de segmentos vocálicos, caracterizamos esses segmentos como fonemas. Ou seja, toda vez que eu tenho uma distinção de segmentos que ocasiona uma distinção de significado, eu vou tratar esse segmento com status fonológico e vou chamar esses segmentos, então, de segmentos fonológicos, porque eles fazem distinção de significado. Temos, então, em português brasileiro, os seguintes fonemas vocálicos: I, E, O, U. Então, I, E, O, U. Temos, então, 6 vogais. Devemos acrescentar a este grupo o fonema A, que se distingue dos demais segmentos do português por mais de uma propriedade articulatória. Então, na verdade, nós temos 7 vogais fonológicas no nosso português brasileiro. Claro que ortograficamente nós temos uma convenção de não marcar o E e O, mas são vogais plenas que possuem status fonológico. Então, os fonemas vocálicos do nosso português brasileiro são esses aqui. Lembrando que sempre que falamos de fonemas, eles precisam estar em barras transversais. Quando são fones vocálicos, estão entre colchetes. Mas quando são fonemas vocálicos, estão representados em barras transversais. Bom, se eu tenho segmentos que não apresentam status fonológicos, o que então esses segmentos representam? Então, nós vamos trazer aqui o conceito de alofonia vocálica, ou seja, a realização possível de segmentos vocálicos que não fazem essa distinção fonológica de palavras. E aqui vamos iniciar com os alofones do fonema I, que podem ser esse I tônico, o I átono e o I nasal. Então, neste contexto, há algumas palavras que já estão apresentadas com a transcrição fonológica. Então, precisamos testar aqui se o alofone ele está na posição tônica, se ele está na posição pré-tônica seguindo de consoante oral, posição pós-tônica final ou medial, posição assilábica em ditongo decrescente ou crescente, posição tônica seguida de consoante nasal, m ou n, e posição tônica seguida de consoante nasal, que é o nhan, e posição pré-tônica seguida de consoante nasal, m e n, e posição pré-tônica seguida de consoante nasal, nhan. Então, vamos lá. Exemplos. Vi. Então, eu tenho ele na posição tônica. Tipiti. Eu tenho na posição pré-tônica esse primeiro ti. Ou seja, esse i, ele é representado de uma maneira diferente. Ele parece uma vogal maiúscula, mas de forma reduzida, tá? Então, dentro da tabela fonética, nós chamamos essa vogal I de I átono, tá? Posição pós-tônica final. Júri. Então, esse I final também é átono, então nós também tratamos ele de uma forma diferente do I tônico. Posição pós-tônica medial. Então, hálito. Esse I também, ele é representado como I átono. Posição assilábica. Gaita. Então, percebam a diferença no I de vi, no I de tipiti, no I de júri, o I de hálito e o I de gaita. Então, o I de gaita, ele é, na verdade, um glide, ou seja, ele está numa posição assilábica. Ele faz parte da sílaba, numa vogal complexa dentro dessa sílaba gai. Próxima palavra, sábia. Também. Aqui eu só tenho o ditongo invertido, né? O ditongo crescente. Primeiro eu tenho o glide para depois a vogal da sílaba. Acima. Ó, acima. Acima. Então, esse I aqui, ele é nasal também. Então, eu tenho aqui um I, que ele é tônico e é nasal. A palavra hino também. Lembrando que como que eu posso saber se essa vogal ressoa como nasal ou não? Um teste bem rápido, que é fácil da gente perceber, é quando a gente tampa, faz uma oclusão aqui na cavidade nasal. Então, se eu tampo o nariz e falo a palavra acima, a palavra hino, eu tenho ressoo da cavidade nasal. Então, eu percebo que essa vogal, ela está ocorrendo de forma que o ar tanto sai pela boca, quanto sai também pela cavidade nasal. Ou seja, é uma dupla saída de ar. Se eu tampo a saída, eu tenho a ressonância nasal. A palavra vinho, a mesma coisa. Eu tenho um I nasal, ó, vinho. A palavra simula, simula, ó, simula, simula. Eu também tenho ressoo da cavidade nasal. Só que aqui eu tenho uma vogal átona. Então, tanto posso ter a átona nasal quanto a tônica nasal.
A palavra vinhedo também. Eu tenho uma vogal que é nasal e ela é pré-tônica, ou seja, ela é átona. Pré-tônica e pós-tônica são átonas, ou seja, elas não são tônicas, elas ocupam uma posição periférica da tonicidade da palavra. Bom, esse aqui é um exercício também que eu aconselho você a fazer, então pausa esse vídeo, faz essa transcrição fonética, faz uma proposta de transcrição fonêmica e depois você continua assistindo o vídeo e veja se você está, de fato, conseguindo fazer essas transcrições. É muito importante que você se reconheça como falante do português brasileiro e faça esse exercício para marcar a pronúncia das palavras. Toda essa parte de transcrição fonética, ela deve respeitar o seu idioleto e o seu socioleto, ou seja, qual é a sua fala, como você representa a sua fala, para que você possa observar a fala de todas as outras regiões do nosso país, tá? Já a transcrição fonêmica, ela já é uma transcrição destinada a uma padronização, tendo em vista os status fonológicos dos segmentos que ocorrem no português. Então, vamos lá. Aqui nós temos as palavras aqui, a palavra titia, em alguns dialetos vai ser titia, safari, pálida, pairar. Então, tem dialetos que vai ser pairar ou pairar. Pátria, prima, primata, sina e sina. Sinal, sinal. Linha, alinhar ou alinhar. Bom, aqui tem um feedback de resposta que apresenta a transcrição fonológica das palavras. Então, aqui você pode conferir como você fez a sua transcrição fonológica e comparar com a transcrição que é reconhecida hoje no Brasil, tá? Lembrando que nas palavras pairar e alinhar, há a ocorrência do arquifonema R, que marca justamente essa variação dos róticos do português brasileiro. Lembrando que na transcrição fonológica, esse I não tem variação, tá? Vamos ver agora a alofonia vocálica do fonema E. Então, quais são os alofones do fonema E no português brasileiro? Eu tenho E, I tônico, o I átono e o A. Então, novamente, dê uma pausa aqui no vídeo e faça a sua transcrição fonética e fonêmica das palavras abaixo. Ocorrem os fonemas vocálicos I, E, O. Então vamos lá. Viver, ou viver, viver. Pererê, limite, ou limite. E pêssego, ou pêssego. Pronto? Agora eu vou mostrar um feedback de resposta. Bom, perceba que viver apresenta ali o arquifonema R, pererê, limite, pêssego. Embora eu possa ter a pronúncia, né, de pêssego. Embora eu possa ter a pronúncia limite. A alofonia do fonema E pode ocorrer utilizando os fones E, em, I átono e A. E aqui nós temos os contextos dessa ocorrência. Pode ser em posição tônica, posição pré-tônica, seguido de consoante oral, ou posição pós-tônica medial, quando a vogal tônica é E e O. Posição pós-tônica medial, quando a vogal tônica é diferente das vogais médias E, O. E temos aqui os exemplos. Fé, Pelé, cólera, célebre, chávena, chávena, número, bípede. Temos também os contextos de posição pré-tônica antes de vogal nasal, posição tônica seguida de consoante nasal m e n, e posição tônica seguida de consoante nasal nh, posição pré-tônica seguida de consoante nasal m e n, e posição pré-tônica seguida de consoante nasal nh. Exemplos: evento, lembrando aqui que a postulação é de que existe um arquifonema nasal, por isso que esse N maiúsculo ocorre após a vogal E. Demanda, tema, cena, lenha, temática, tenaz e lenhador. Então vamos lá?
Então, essa é a parte que você pausa o vídeo e faz a transcrição fonética e fonêmica das palavras filé, serelepe, ópera, cátedra, fúnebre, líder, leme, temer, sirene, acenar, senha e penhasco. Lembrando que na transcrição fonética você representa o seu idioleto e na transcrição fonêmica você representa os sons que são distintivos no português brasileiro e que se aproximam mais da ortografia, ou seja, da representação ortográfica que nós temos atualmente no Brasil. Bom, esse é o nosso feedback de resposta. Então, para a palavra serelepe, para a palavra ópera, cátedra, fúnebre, líder, leme, temer, sirene, acenar, senha e penhasco. Eu estou forçando um pouco mais a pronúncia para que vocês percebam que é um E e não um E. Vamos agora tratar da alofonia do fonema A, que pode ocorrer como A, como A ou como AN. Com relação ao contexto, pode ocorrer em posição tônica seguida de consoante nasal M e N, pode ocorrer em posição tônica seguida de consoante nasal NH, posição pré-tônica seguida de consoante nasal M e N e posição pré-tônica seguida de consoante nasal NH. Exemplos: cama, cana, banha, camada, panaca, assanhada. Percebam que, quando eu tenho a ocorrência de consoantes nasais na palavra, eu não represento com o arquifonema nasal. E lembrando também que eu não tenho a ocorrência do diacrítico til acima das vogais, que trazem esse aspecto de nasalidade. Então, novamente aqui é um exercício, então pausa o vídeo, faz a sua transcrição fonética, faça a sua transcrição fonêmica e depois vamos comparar o que você conseguiu realizar de transcrição com o feedback de resposta. Bom, no nosso feedback de resposta, nós temos então a transcrição fonêmica das palavras pirata, cachaça, sala, câmara, lama, lamaçal, banana, ananás, na minha pronúncia é ananás, né? Na pronúncia de outros dialetos do Brasil pode ser ananás, ganha e ganhador. Alofonia de O. Então, vamos ver quais são os fones que ocorrem nesta posição. Então, temos O, ON e U átono. Então, novamente, nós temos os contextos de ocorrência. Então, posição tônica, pré-tônica seguido de consoante oral. Posição pós-tônica medial, quando a vogal tônica é E e O. Posição pós-tônica medial, quando a vogal tônica é diferente das vogais médias, é O, e posição pré-tônica antes de vogal nasal. Exemplos: pó, vovó, cócoras, época, pároco, bússola, ícone. Posição tônica seguida de consoante nasal, manã. Posição tônica seguida de consoante nasal, nhã. E posição pré-tônica seguida de consoante nasal, m e n. E posição pré-tônica seguida de consoante nasal, nhan. Exemplos: nojento, comanda, coma, lona, sonha, comédia, sonata, sonhador. Então, novamente aqui é um exercício. Pausa o vídeo, faça sua transcrição e depois prossiga com o vídeo para verificar se a sua transcrição fonêmica está de acordo com o nosso feedback de resposta. Então, de acordo com o nosso feedback de resposta, então, nós temos as seguintes transcrições fonológicas para as palavras cipó, pororoca, colega, átomo, jogando, docente, cômodo, Antônio, comadre, Antonieta e conhaque. Alofonia de O. Então, o O possui os seguintes fones: O, U e U átono. Então, os contextos de ocorrência: posição tônica, pré-tônica seguido de consoante oral, pós-tônica final, pós-tônica medial. Exemplos: avô, agogô, sapo e êxodo. Novamente aqui, faça a transcrição fonética, sempre entre colchetes, e a fonêmica entre barras das palavras. Pausa o vídeo, faça sua transcrição e depois confira com o nosso feedback de resposta. Nosso feedback de resposta traz as seguintes transcrições: para as palavras pivô, sorriso, pato e sínodo. Alofonia de U. Então, U possui os seguintes alofones, ou seja, os fones que apresentam variação: O, U tônico e o U
átono. Então, aqui nós temos os contextos de ocorrência. Então, posição tônica, posição pré-tônica seguido de consoante oral, posição pós-tônica medial, posição assilábica em ditonco decrescente, posição assilábica em ditonco crescente, posição tônica seguida de consoante nasal m e n, posição tônica seguida de consoante nasal nh, e posição pré-tônica seguida de consoante nasal m e n, e a posição pré-tônica seguida de consoante nasal nh. Exemplos: guru, lugar, cúmulo, vil, vácuo, fumo, une, unha, fumar, unir, unhar. Novamente, você pode pausar o vídeo agora e fazer a sua transcrição fonética e fonológica dessas palavras e depois conferir com o nosso feedback de resposta. Bom, nosso feedback de resposta apresenta as seguintes transcrições fonéticas para as palavras angu, curió, mulher, cédula, uivar, árduo, úmido, zunir, cunho, umidade, zunido, cunhado. Bom, então vamos agora transcrever um trecho de texto fonologicamente. Então aqui nós temos: o estudo das línguas naturais expressa a realidade com que convivemos, um caos aparente que na verdade é rigorosamente organizado. Ao estudioso, compete desvendar os mistérios deste caos, um caos em movimento constante que a todo momento desafia as análises, um grande desafio que certamente vale empreender. Então agora, pausa o vídeo, faça a sua transcrição fonológica e confira com o nosso feedback de resposta. Bom, aqui então temos a transcrição fonológica do texto e agora você pode comparar com a sua transcrição. Bom, como considerações finais, então, concluímos a discussão da análise fonêmica do português, definimos os 7 fonemas orais, I, E, E, A, O, U, analisamos a alofonia vocálica, que deve considerar os seguintes fatores: a posição do segmento vocálico em relação ao acento tônico, a ocorrência de vogais médias E, O, E, O em relação às demais vogais, o fato de que as vogais assilábicas ou glides ocorrem apenas com as vogais altas I e U átonas e podem anteceder ou seguir outra vogal, a ocorrência de vogais nasais em relação às demais vogais da palavra e, finalmente, a ocorrência de vogais nasalizadas em relação ao acento e à consoante nasal que a segue. Encerramos, portanto, a nossa aula de hoje. Valorize cada momento de estudo, pois ele é um passo a mais em sua jornada. Obrigada!